pessoal, quem não me conhece, eu sou José Carlos Valente de Oliveira. Hoje eu estou aqui para dar um recadinho rápido sobre relatórios de ensaios, mas principalmente sobre certificados de calibração. Eu escolhi este tema pois, infelizmente, ainda há certo desconhecimento do que se fazer quando se tem em mãos documentos técnicos destes tipos. Antes de mais nada, cabe esclarecer, que ensaio é o ato de se medir características técnicas de uma amostra, de um corpo de prova, de um artefato, de um material ou de um produto, para ver se estes atendem às respectivas especificações. Por exemplo, um corpo de provas de aço é ensaiado numa máquina de ensaio de força ou uma máquina de ensaio de tração, para ver se o mesmo rompe sob uma tensão de ruptura esperada ou especificada, e a partir daí, então, pode ser emitido um relatório de ensaio de tal corpo de prova. E com esse relatório de ensaio em mãos, o técnico responsável toma a decisão com relação a esse item ensaiado. Já a calibração se aplica a padrões ou instrumentos de medição e, através dela, com os resultados obtidos e as respectivas incertezas de medição, se pode emitir certificados de calibração. Com isso, é possível saber a respeito da exatidão de resultados de medições com esses instrumentos ou com base nesses padrões. No caso, o instrumento de medição ou padrão ou padrões calibrados. A calibração dá evidências relacionadas ao desempenho de instrumentos de medição ou padrões, assim como da confiabilidade em seu uso. No caso, confiabilidade metrológica, é claro. Bem, aí surge então uma perguntinha. O que fazer quando se recebe um novo certificado de calibração? O que devemos fazer quando recebemos um novo certificado de calibração? Plastificá-lo e guardá-lo na gaveta ou fazer uma moldura, pendurá-lo na parede? É isso que se deve fazer? Não. Obviamente não. O certificado de calibração ele não é um certificado de garantia de que o padrão ou o instrumento de medição utilizado estão em boas condições de uso. Ele não tem esse significado. Pode até acontecer que, realmente, os erros são pequenos, são negligenciáveis, são desprezíveis, então eu posso considerar que esse instrumento está pronto para uso. E mesmo que tivesse erros consideráveis, eu poderia corrigi-los quando do uso do instrumento, não é isso? Ou do padrão. Bem, o seu conteúdo técnico deve ser analisado na íntegra para que se possa tirar conclusões e tomar decisões quanto à continuidade de uso desse instrumento ou padrão. Deve-se analisar se os resultados de medição relatados e respectivas incertezas são consideráveis ou não. E, no caso, deve-se também pensar qual vai ser o impacto destes resultados e destas incertezas no processo de medição no qual esse instrumento de medição ou padrão está envolvido, vai ser utilizado. Quais serão as consequências e o impacto do uso dele em determinado processo? Essas são algumas poucas questões que se pode levantar com relação a um certificado de calibração, quando se tem em mãos um certificado de calibração. Com o domínio da informação e o conhecimento técnico a respeito dos processos de medição, nos quais determinado padrão ou instrumento de medição calibrado estão envolvidos, os técnicos responsáveis vão ter condições de tomar decisões. A primeira finalidade de um certificado de calibração, na verdade, é evidenciar que o instrumento ou padrão em uso está calibrado e dentro de um determinado período de validade. Essa é a primeira finalidade. A segunda, a gente pode dizer que é evidenciar que o instrumento ou padrão estão devidamente calibrados e que, em função disso, eles continuam ou não adequados para uso. Já com relação a essa segunda finalidade, é demandado conhecimento e, a partir desse conhecimento, uma análise crítica é feita por parte do usuário para que depois, então, ele tome determinada decisão com relação a esse instrumento ou padrão. Já encerrando esse papo rápido, eu deixo uma dica importante. Sempre que possível, calibre em laboratórios acreditados pelo Inmetro. E laboratórios, não só laboratórios acreditados pelo Inmetro, mas laboratórios acreditados pelo Inmetro e que atendam à real necessidade sua, você como usuário. E após isso, ao receber o certificado, analise criticamente o conteúdo técnico dos mesmos. Isso por inteiro. Analise todo o conteúdo, interprete, em caso de dúvida, entre em contato com o laboratório emissor e sane todas as dúvidas necessárias. Mais uma vez, repito meu nome, sou José Carlos Valente Oliveira e dei uma palhinha aqui para o canal Metrologando. Aproveito para pedir que vocês façam a inscrição no canal, caso ainda não tenham feito. Isso vai ajudar bastante para que o canal se desenvolva ainda mais e se torne mais conhecido. Tá bom? Um abraço a todos, saudações.
Música